Olá, que a paz seja convosco. Bíblia, livro a livro, o Evangelho segundo João. O Evangelho de João é um acervo de testemunhos que provam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi escrito por João em resposta a um apelo da Igreja, que já possuía os outros evangelhos, para ter as verdades mais profundas do Evangelho, e foi escrito com a finalidade de promover a vida espiritual da Igreja. Contém a substância da pregação de João à Igreja, as verdades espirituais que ele recebera do Senhor. O propósito de João neste Evangelho é apresentar Cristo a todos os cristãos como o Verbo encarnado de Deus. Sobre o autor, João, o apóstolo. Alguns escritores dos primeiros séculos que merecem a nossa confiança nos informam que João escreveu seu Evangelho no fim do primeiro século e que era substancialmente a incorporação de sua pregação das verdades mais profundas que ele aprendera por meio da comunhão íntima com Cristo. De todos os apóstolos, foi João quem desfrutou de maior intimidade com o Mestre. Pertenceu ao círculo íntimo que consistia dele mesmo, Pedro e Tiago, que tiveram o direito exclusivo de estar presentes nas grandes crises do ministério de Jesus, tais como a transfiguração e a agonia do Getsemane. Foi João quem se inclinou sobre o peito de seu mestre durante a ceia pascual. Foi ele quem, quando os outros discípulos tinham fugido, acompanhou seu Senhor ao julgamento, como está em João capítulo 18, verso 15. De todos os apóstolos, foi ele o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem do Senhor antes de expirar. João capítulo 19, versos 25 e 27. Essa intimidade e comunhão com o Senhor, juntamente com meio século de experiências como pastor e evangelista, qualificam-no muito bem para escrever este Evangelho que contém as doutrinas mais espirituais e sublimes concernentes à pessoa de Cristo. Para quem esse Evangelho foi escrito? Para a Igreja em geral. O Evangelho de João foi escrito muitos anos depois dos outros evangelhos. Estes últimos, falando em termos gerais, contêm uma mensagem evangélica para os homens não espirituais. Eram evangelhos missionários. Depois de terem sido estabelecidas igrejas por meio das obras dos apóstolos, veio uma petição dos cristãos em todas as partes que lhes se desse uma declaração das verdades mais profundas do Evangelho. Para satisfazer a esse pedido, João escreveu seu Evangelho. É evidente, pelos seguintes fatos, que este Evangelho foi primeiramente escrito para os cristãos. Primeiro, porque as doutrinas que contém, concernentes a alguns dos temas mais profundos do Evangelho, a pré-existência de Cristo, sua encarnação, sua relação com o Pai, a pessoa e a obra do Espírito Santo, indicam que foi escrito para um povo espiritual. E segundo, o escritor presume que aqueles a quem escreve estão familiarizados com os outros 3 evangelhos, porque omite a maioria dos acontecimentos bem conhecidos da vida do nosso Senhor, exceto, naturalmente, os que se relacionam com a paixão e a ressurreição, sem os quais nenhum evangelho pode ser completo. O conteúdo do Evangelho. Primeiro, prefácio. Segundo,
a manifestação de Cristo ao mundo. Terceiro, rejeição das reivindicações de Cristo. Quarto, a manifestação de Cristo a seus discípulos. E por fim, 5, a humilhação e glorificação de Cristo. Bom, esse foi o Evangelho de João. Nos vemos no próximo livro.